Well, hallelujah. Good morning, everyone. Aleluia, bom dia a todos. Did you have a good night yesterday? Vocês tiveram uma boa noite ontem? Yeah. So, today we are all fresh, E hoje nós estamos todos renovados ready to receive more from the e Lord. nós estamos preparados para receber mais do Senhor. Amen. Amém. I am so glad to be here Eu estou muito feliz de estar aqui, because I can sense you are so hungry and you are very humble to learn. porque eu sinto que vocês estão muito famintos e estão famintos para aprender. So I believe God will open your mind more and Eu ac- give you more revelation. E eu acredito que o Senhor vai abrir mais a sua mente e te dar mais revelação. Hallelujah. Aleluia. Today we will continue to learn what we have learned yesterday. Então hoje nós vamos continuar aprendendo aquilo que nós estávamos aprendendo ontem à noite. I would like to repeat again yesterday what we have learned. Então gostaria de repetir aquilo que nós iniciamos a aprender ontem à noite. Remember, yesterday we learned about the eternal purpose of God. Então lembre-se que ontem à noite nós aprendemos sobre o eterno propósito de Deus. So what is the eternal purpose of God? Então o que é o eterno propósito de Deus? God wants to have a dwelling place. O Senhor Deus quer ter um lugar de habitação. And his dwelling place is not a building. Então esse local de habitação não é um prédio. His dwelling place is not a program. Então esse lugar de habitação não é um programa. His dwelling place is a community where they practice the one another lifestyle. Então essa é uma comunidade aonde pode praticar o estilo de vida um para com os outros. They practice what the Trinity practice. Então eles praticam aquilo que a Trindade pratica. They love one another. Eles amam uns aos They outros. fellowship in one another. Eles têm comunhão uns com os They outros. depend on one another. Eles dependem um do outro. They submit to one another. Eles submetem um ao outro. They honor one another. Eles honram um ao outro. They practice what we call mutual indwelling. Então eles praticam aquilo que nós chamamos de habitação mútua. Like the Trinity. E igualmente a Trindade. This is the church. Isso é a igreja. Amen. Amém? But today's church, we are not, set up like this. Então hoje, a igreja de hoje não está estabelecida desta forma. Most churches today are just sitting in rows Então like this. muitas igrejas hoje estão sentadas em suas reuniões em fileiras como nós estamos aqui hoje. Nothing wrong with big meetings. Não tem nada errado em encontros grandes, But church is not just a meeting. mas igreja não é somente as reuniões. Church is a community Então igreja é uma comunidade. that practice the one another lifestyle. Vamos praticar então o estilo de vida uns para com os outros. That is the dwelling place of God. Esse é o lugar de habitação de Deus. I love what we sang today, the songs. Então eu gostei muito daquilo que cantamos hoje. We have a God named Emmanuel. Nós temos o Deus chamado Emanuel. Emmanuel means He be with us. Então Emanuel significa Deus está conosco. Means God among us. Então That's the right significa- translation. Então significa que Deus está conosco. Among us. Está entre nós. That is Emmanuel. Isso é Emanuel. Amen. Amém? So God desires always to have a dwelling place. Então Deus sempre deseja de ter um local de habitação. If you look at the whole Bible from cover to cover, Então se nós olhamos na Bíblia de capa a capa, this is the theme of the Bible. este é o tema da Bíblia. Do you know what is the theme of the Bible? Sabe qual é o tema da Bíblia? Yeah? Muito simples. Very simple. What is the main theme of the Bible? Então qual é o principal tema da Bíblia? From Genesis to Revelation De Gênesis a Apocalipse, is about God and His house. Deus e a sua casa. Amen.
That's Amém? the main theme of the Bible. Então esse é o tema principal da Bíblia. In the New Testament, No Novo Testamento, Jesus and his house are one. então Jesus e a sua casa são um. Because his house is his body. Então a sua casa é o seu corpo. So the head and the body are one. Então a cabeça e o corpo são um. It's called Christ. Se chama Cristo, Corporate Christ. o corpo de Cristo. So the New Testament is all about corporate Christ. Então todo o Novo Testamento é sobre o corpo de Cristo. So if you summarize the Bible, you can say Christ. Então se você ter um resumo da Bíblia, você pode chamar então a Bíblia de Cristo. Hallelujah. Aleluia! Let's look at the Bible. Vamos olhar para a Bíblia. Genesis started from here, Então Gênesis inicia ali, and then you end up in Revelation 22, 21, 22. então termina lá em Apocalipse. Yeah. So the Bible started with Genesis 1 and 2. Então Gênesis começa então inicia em Gênesis capítulo 1 e 2. And end up in Revelation 21, 22. Então e acaba em Apocalipse capítulo 21 e 22. Now, what is Genesis chapter 1 and 2? Então o que é Gênesis capítulo 1 e 2? The Garden of Eden. Então o jardim do Éden. Do you know the Garden of Eden is actually the picture of the house of God? Você sabia que o jardim do Éden é, na verdade, um retrato da casa de Deus? The old Jewish people believe Então, os judeus antigos acreditam that the Garden of Eden was the first temple of God. Acreditam, então, que o Jardim do Éden era o primeiro templo de Deus. So this is the plan, the plan of God's dwelling place. Então, esse era o plano da habitação de Deus. But the fulfillment is in Revelation 21, 22. Mas a resposta, ou o completar disso é em Apocalipse 21 e 22. What is Revelation 21, 22? Então, o que está lá em Apocalipse 21 e 22? The New Jerusalem. A Nova Jerusalém. Amen? So, if you start with the book of Genesis, chapter 1, chapter 2, Então, se iniciamos com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, if you compare it with New Jerusalem, Revelation 21, 22, e se você compara o Jardim do Éden com a Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22, you will see some similarity. você pode ver então algumas similaridades. Yeah. In the Garden of Eden, God walked with Adam and Eve. No Jardim do Éden, então Deus andava com Adão e Eva. In New Jerusalem, God dwell among his people. Então, na Nova Jerusalém, Deus habita entre o seu povo. In the Garden of Eden, you will see a bride and a bridegroom. Então, no Jardim do Éden, você vê então uma noiva, um esposo e uma esposa. Which is Adam and Eve. Então, que era Adão e Eva. But in New Jerusalem, you will see Christ and his bride. E na Nova Jerusalém, você vai ver então Cristo e a sua noiva. Hallelujah. In the Garden of Eden, you will see the tree of life is there. Então você vê no Jardim do Éden, a árvore da vida está lá. In New Jerusalem, you also will see the tree of life E is there. também na Nova Jerusalém você vai ver que tem a árvore da vida está lá. In the Garden of Eden, you will see 4 rivers came out of the garden. Então no Jardim do Éden você vê que existem 4 rios regando o Jardim do In Éden. New Jerusalem, it says the river of living water came out of the throne of God. E você vê então na Nova Jerusalém que existe um rio de vida que desce do trono de Deus. And people drink from the water and eat from the tree of Então as life. pessoas bebem da água do rio de vida e comem do fruto da árvore da And they vida. live forever and E ever. eles vivem para sempre e sempre. Hallelujah. Aleluia! In the Garden of Eden, Então no Jardim do Éden, it mentioned there were
three materials mentioned. Então existem 3 materiais que são mencionados no Jardim do Éden. What was that? Quais são eles? Gold, Então, ouro, and then secondly, pearl or bdellium. Pearl or bdellium. bedélio ou pérola. Yeah. And then third is the precious stones. Então, o terceiro, então, são as pedras preciosas. If you look at New Jerusalem, Se olha, então, para Nova Jerusalém, the material of God's house is these three. então, o material da casa de Deus são esses mesmos 3 itens. Gold, O ouro, pearl, pérola and precious stones. e as pedras preciosas. Do you want to be God's material? Você quer, então, ser material de Deus? Yeah, you need to be like these three. E você, então, tem que ser como esses 3 materiais. Do you know how these three material being formed? Sabe como esses 3 materiais são formados? How do you get pure gold? Como que vocês então obtêm ouro puro, refinado? You need to enter fire. Você tem que entrar no fogo. Hallelujah. Aleluia! Do you want to be God's house material? Você quer ser então material da casa de Deus? Say to the person next to you. Fale para a pessoa próxima a You você. need to go through some fogo. Você tem que ir através de algum fire. Hallelujah. Aleluia! Second material O segundo material, is the pearl. The pearl. a pérola, a pérola. You know, I came from Indonesia. Is the island people. Island. We Eu have lots of islands. venho da Indonésia, nós somos o povo da ilha. Oh, we have 17,000 islands. 17,000 islands. Nós temos 17.000 ilhas na Indonésia. So we know how the process of the forming of pearl. Nós sabemos muito bem qual é o processo da formação de uma pérola. Do you know how the pearl being formed in the cell? Sabe como é uma pérola formada dentro de uma concha? Oh, they open the cell Ou então abre a concha. and they take a very small stone, Então eles pegam aquela pedra bem pequenininha, but it's sharp and rough stone. mas é small. muito afiada e muito pequena. Put it in the soft tissue of the cell. Então coloca então na pele bem maciazinha dentro da concha. Until the soft tissue irritated by this sharp stones. Então até que essa pele sensível está irritada com essa pedra bem afiada. It's like your eyes, you put a sharp stone, small stone. É como você colocar então essa pedra bem afiada dentro dos seus olhos. You know what happened to the soft cell? Sabe o que acontece então com essa pele dentro da Because concha? of constant irritation, E continuamente está irritada. the soft tissue produce a kind of liquid Então essa pele está produzindo líquido. and bomb the small stones. Está bombardeando essa pequena pedra. And then keep bombing it. E continua bombeando essa pedra. Irritation, but está bomb it. irritando. And you know what happened? Sabe o que acontece? Finally, it became precious, beautiful pearl. Então se torna preciosa, preciosa, muito bonita essa pérola. Do you want to be beautiful pearl? Você quer ser uma pérola bonita? Say to the person next to you. Fale para a pessoa You do need seu lado. some irritation. Você tem que ter algumas irritações. That's why É por isso. we pastor need a lot of irritation. Nós pastores precisamos de muitas irritações. Pastor irritate pastor. Pastores irritando os pastores. Husband and wife irritate one another. Marido e mulher irritando um ao outro. Also pastor and church member irritate one another. Pastor e os discípulos irritando um ao outro. But that is good. Mas é bom. But we have to respond in a good way. Mas nós temos que responder de uma maneira certa, em boa maneira. Respond in love. Responder em amor. When you respond in love, Quando você responde em amor, you will produce beautiful pearl. você vai produzir então pérolas preciosas e bonitas. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém? How do we produce
precious stones. Como nós produzimos então pedras preciosas? You need two things. Precisam então duas coisas. Number one, Número you um, need high temperature você precisa então temperaturas muito altas inside the earth. dentro então da terra. Number two, Número 2, you need high pressure. você precisa de muita pressão. Then boom, it become precious stone. Então, boom, se torna então pedras preciosas. Whoa, do you know precious stones? Você conhece pedras preciosas? Diamond is precious stone. Diamante é uma pedra preciosa. But even after the precious stone being formed, Ainda mesmo que essa pedra preciosa, depois da sua formação, it needs some process, to make it beautiful. ainda mesmo precisa de um processo para se tornar bonita. Do you want to know what kind of process? Você gostaria de saber qual é o tipo de processo? It sounds like this. E soa como assim. Amen? Amém? Then it become beautiful Aí diamond. se torna então um diamante bonito. You want to become beautiful diamond? Você quer se tornar um diamante bonito? Say to the person next to you. Fala para a pessoa do seu lado. Hallelujah. Aleluia! So one day Então, we will become precious stones. Então, um dia nós vamos nos tornar pedras preciosas. That's why to be his material, Para que nós possamos ser o seu material, o material de Deus, we need to be processed. nós precisamos ser processados. Amen. Amém? See, the Bible started with the plan of God's dwelling place, the plan. Então, a Bíblia inicia-se com um plano de Deus, como morada para a sua morada. But the reality is in Revelation. Mas a realidade somente acontece em Apocalipse, New Jerusalem. Nova Jerusalém. So if you read the Bible, Se você ler a Bíblia, you will see the consistent theme of the house of God from Genesis to Revelation. você pode observar então um constante tema sobre a morada de Deus. Is that right? Isso é verdade? For example, Por exemplo, you look at Noah. você olha para Noé. God called Noah to build the ark. Deus chamou Noé para construir a arca. The ark was the picture of the house of salvation Jesus one day will build. Então, na verdade, a arca era um retrato da casa que o Senhor um dia iria construir para a sua morada. Yeah, that's the picture of the house of salvation. Então, é um retrato da casa de salvação. Amen. Amém. And then one day, Então, um dia, God called a man named Abram. então Deus chamou um homem chamado Abraão. And the moment God called him, No momento que Deus chama Abraão, wow, immediately he followed God. imediatamente ele seguiu a Deus. He never asked anything, he just followed Ele God. não perguntou nada, ele simplesmente seguiu a Deus. And this man, he was, willing to live in tents. Ele era um homem que desejava viver intensamente. Before he was very rich, Antes ele era muito rico, but he was willing to follow God, living in tents. mas ele queria realmente seguir a Deus e Tendas. viver intensamente. Tendas. Em tendas. Ah, Queria viver em tendas. hallelujah. So why he was willing, to live that way? Why? Então por que ele estava desejoso de viver dessa maneira? Do you know why? Sabe por quê? See, many people don't know why. Muitas pessoas não sabem o porquê. If you read Hebrew chapter 11, Então se você ler Hebreus capítulo 11, Hebrew said, então Hebreus fala, because Abraham have seen the city of God. porque Abraão viu a cidade de Deus. He have seen the city that was not built by hands. Ele viu a cidade que não foi construída por mãos humanas. He has seen the city that has foundation. Ele viu a cidade que tem fundamento. He has seen the new Jerusalem. Ele viu a Nova Jerusalém. That's why he was willing to forsake everything.
Por isso que ele estava desejoso de deixar tudo para trás. Because he wants to enter that, house of God. Porque ele queria entrar naquela casa de Deus. Amen? Amém? That city, the dwelling place of God. Aquela cidade, o local de morada de Deus. Yeah. If you are Abraham descendant, Se você então é descendente de Abraão, are you Abraham descendant? você é descendente de Abraão, You will have the same vision. você vai ter a mesma visão. So our vision is the house of God. Então a nossa visão é a casa de Deus. That's why his grandson Jacob, Por isso que o seu neto Jacó, one day Jacob was very depressed. então um dia Jacó estava muito deprimido. Depressed people sometimes do weird things. Então você sabe que pessoas deprimidas às vezes fazem coisas estranhas. He slept on a stone. E ele dormiu numa pedra. But when he slept on the stone, Quando ele dormiu nessa pedra, he had a dream at night. ele teve um sonho durante a noite. He saw from the pedras, and there was a stair to heaven. E ele viu então que da pedra tinha uma escada para o céu. And then the heaven opened. Então os céus se abriram. Wow, he saw angels, descended and ascended. Ele viu então anjos descendo, subindo e descendo. And then that was the first time God spoke to him. E isso foi a primeira vez, essa foi a primeira vez que Deus falou com ele. And God confirmed the covenant he made with his grandparent. Então ali Deus lembrou a aliança que ele fez com os seus antepassados. Then Abraham woke up. Jacob woke up. Jacó então se levantou. And then he said, wow. E ele falou, uau! I never knew God is here. Eu não sabia que Deus está aqui. And then he took the stone, Ele pegou a pedra, anointed the stone with então, oil, ungiu a pedra com óleo. and he said, this place name, what? Bethel. Então ele falou, esse lugar se chama Betel. This was the first word about the house of God. Essa foi a primeira palavra da casa de Deus. This is the first revelation about the house of God. Essa foi a primeira revelação sobre a casa de Deus. That's why Por isso, whenever the Old Testament Bible talk about the house of God, todas as vezes então que o Novo Testamento fala sobre a casa de it Deus, always mentions the name of Jacob. sempre menciona o nome de Jacó. You will always find in the Old Testament it says this. No Velho Testamento fala sobre Jacó. It says the house of God, Jacob. Então fala casa de Deus, Jacó. Right? Certo? Why? Por quê? Because the first man who got the revelation of the house is Jacob. Porque a primeira pessoa que recebeu, o primeiro homem que recebeu a revelação da casa de Deus foi Jacó. So what is the house? O que é a casa? The house consists of stones, Consiste em pedras, but anointed with the Holy Spirit. mas com unção do Espírito Santo. Living stones. Pedras vivas. Hallelujah. Aleluia. Jesus was the first living stone. Jesus foi a primeira pedra viva. And we are with him. E nós estamos com ele. We are his body member. Nós somos então membros do seu corpo. So we also living stones. Nós também somos pedras vivas. And from the living stones, Então das pedras vivas there is a stair. tem uma escada. It connects heaven and earth. Conecta céu e terra. Jesus is the connector of heaven and earth. Jesus é o conector dos céus e da terra. Jesus is the meeting place of heaven and earth. Jesus é o local de encontro entre o céu e a terra. Hallelujah. Aleluia! In Jesus, Em heaven and Jesus. earth united. Em Jesus, céu e terra se unem. Hallelujah. An angel ascended and descended. Então os anjos descem e sobem. Do you know when we gather together, Sabe quando nós estamos juntos? the angel ministry ascended and descended? São então anjos ministrando entre nós, descendo e subindo. You don't see it, Você não vê, but the angel is very busy. mas os anjos estão bem ocupados. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia! And then Então, Jacob descendants
Então, a descendência de Jacó. For 400 years they lived in slavery. Então, por 400 anos viveram em escravidão. They were in Egypt. Eles estavam no Egito. And then they cry out to God. E eles clamaram a Deus. Oh God, Ó Deus, deliver us from Egypt. nos livre do Egito. And God raised up a man. E o Senhor Deus levantou um homem. His name was Moses. E o nome dele era Moisés. Moises. Moisés. Hallelujah. And then Moses, E Moisés, então, he brought the Israelites out of Egypt. ele tirou os israelitas do Egito. Now, what was the purpose for the Israelites to come out of Egypt? Mas qual era o propósito dos israelitas saírem do Egito? What was the purpose? Qual era o propósito? So they can build the tabernacle Para in the wilderness. Para que eles construíssem o tabernáculo no deserto. See, always the house of God. Todas as vezes fala sobre a casa de Deus. I tell you, this nation, they always live, very close to the house. Essa nação sempre viveu bem perto da casa. When the pillar of fire and the pillar of clouds move, Quando então o pilar de nuvens e de fogo se movia, and they have to move. eles tinham que se mover. And when it stopped, they have to stop. Quando parava, então eles tinham que parar. Then God lived in the tents. Então o Senhor Deus vivia nas tendas. But then God spoke to Moses. Então Deus falou com Moisés. Moses, Moisés, I want you to enter the rest. eu quero que você entre no descanso. Yeah, enter the Canaan land. Entra então na terra de Canaã. Because I don't want always to live in tendas. Eu não quero viver toda a vida em tendas. I don't like camping all the time. Eu não gosto de acampar todos os dias. I want to live in a permanent place. Eu quero viver num lugar permanente. So enter the Canaan land. Então entra logo na terra de Canaã. And build me a permanent house. E me construa então uma casa permanente. So they enter the Canaan land. Eles entraram na terra de Canaã. But when they were in Canaan, Mas quando eles estavam em Canaã, they forgotten the house of God. eles esqueceram a casa de Deus. They forgotten. Eles esqueceram. Suddenly, God called one young man. Muito triste, eles esqueceram, mas Deus chamou um homem jovem. Oh, I love this young man. Eu amo esse homem jovem. He's a crazy young man. Ele é um jovem muito louco. His name is David. Ele se chama Davi. He only crazy for one thing. Ele era louco por uma coisa. He crazy for the house of God. Ele era louco pela casa de Deus. He wanted the house of God to be built. Ele queria que a casa de Deus fosse construída. That when he was enthroned as the king, Então, quando ele foi entronizado como rei, the first thing he did is this. a primeira coisa que ele fez foi isso. He went to Gibeon and took the Ark of the Covenant Ele foi até Gideão e pegou a arca da aliança. and moved it from Gibeon to Zion. Saiu então de Gibeão para Zion. But he did it with the wrong way. Zion, né? Jerusalém, na verdade. Sião. Okay? But he did it with the wrong way. Mas ele fez de uma maneira errada. Because he did it with using, a wagon pulled by 2 oxen. Então ele fez para empurrar com 2 bois. And then when the Ark of the Covenant was about to be fall, Então quando a arca da aliança estava para cair, his friend Uzzah tried to help God. o amigo então de Davi chamado Uza tentou ajudar a Deus. Do you know a lot of people try to help God? Sabe que tem muitas pessoas tentando ajudar a Deus? And Uzzah died immediately. E Uza morreu imediatamente. So David was very, very sad. E Davi estava muito, muito triste. He said, God, why I failed to bring your Ark of Covenant? Porque então eu falhei em trazer a arca da aliança. You know what God spoke to David? Sabe que Deus disse para Davi?
Maybe God spoke to him like this. Eu acho que Deus falou dessa forma com Davi. You will not find it in the Bible. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas Maybe. talvez. God said, David. Ah, Davi. You are very, very sincere. Você é muito sincero, Davi. But you also stupid. Mas você também é estúpido. Why? Por quê? Because you did it in a wrong way. Porque você fez de uma maneira errada. You cannot bring my presence, through the Philistine way. Você não pode trazer a minha presença da maneira dos palestinos, dos filisteus. My presence cannot be brought by human method. Minha presença não pode ser trazida por métodos humanos. See, a lot of pastors think God's presence can be done, in human way. Muitos pastores pensam que trazer a presença de Deus pode ser feito pela maneira humana. Or good music, Ou boa música, good song. bons cânticos. Nothing wrong with music, Não nothing tem- wrong with good songs. Não tem nada errado com boa música ou cânticos. But do you know what is the key to bring the presence of God? Sabe qual é a chave para trazer a presença de Deus? So David asked God, Então Davi perguntou a and Deus. God spoke to David. E Deus falou para Davi: This is how you bring the Ark of the Covenant, my presence. assim que você traz a arca da aliança, a minha presença. If the priest carry the ark, Se o sacerdote carregar a arca, David got the revelation. então, Davi pegou a revelação. Oh, God's presence only can be manifested through the priesthood. A presença de Deus só pode ser manifestada através do sacerdócio. No priest, no presence. Não tem sacerdote, não tem presença. Wow, twing! Uau, twin! This is the revelation. Essa é a revelação. Immediately David said to all his priests, Então, imediatamente, Davi falou para todos os seus sacerdotes: don't go home. não vai para casa, não vai para casa. I want every one of you Eu quero que todos vocês, to be ready. para que estejam preparados. Because after we bring the ark to Zion, Depois que nós trouxermos a arca para Sião, I want God's presence 24 hours a day. eu quero a presença de Deus 24 horas por dia. Now I know the key. Agora eu sei a chave. The key is if everyone become the priest. A chave Every priest function. então todos se tornarem sacerdotes e exercer a sua função de sacerdócio. So he said to all his priests and the Levites, Então ele selecionou todos os seus sacerdotes e levitas. be ready. Estejam preparados. So they now began to bring the Ark of the Covenant from the house of Obed-Edom to Zion. Então eles trouxeram a arca da aliança da casa de Obed-Edom até Sião. Oh, now the priests carry the ark. Então agora os sacerdotes estão carregando a arca. Hallelujah, carry the ark. Aleluia, estão carregando a And arca. David began to praise the E Lord. Davi começou a louvar ao Senhor. Hallelujah. Oh, but because that time is very hot, E porque aquele tempo estava muito quente, he put off his clothes. ele começou a tirar a sua But roupa. still very hot. E estava muito quente ainda. Put out his treasure. Então his treasure. tirou a sua calça, tirou toda a sua roupa, tirou as vestes, he foi was tirando. almost naked. Ele estava quase assim, sem roupa. He jumping up and down, Ele praising God. estava Hallelujah. pulando, cantando e louvando ao Senhor. Aleluia. Oh, this young man is crazy. Esse jovem era muito louco. But he's crazy for the presence of God. Mas ele era louco pela presença de Deus. Until the ark arrived in Zion. Então até que a arca chegou em Sião. And he said to Asaph, Heman and Jeduthun. Então ele falou para Asaf, Rema e Reduton. He said to Asaph, Sabe Asaf? I want the presence 24 hours. Asaf, eu quero a presença 24 horas. Now I know the key. Eu sei a chave. The key of the presence of God is when the priest,
minister in front of the Ark of the Covenant. Então é quando o sacerdote ministra na frente da Arca da Aliança. Because I want the present 24 hours. Eu quero a presença 24 horas. So you priests don't go home. Vocês sacerdotes não vão para casa. Please minister 24 hours. Faça então um ministério 24 horas. So they put the ark here. Então ele colocou a arca aqui. And then 12 priests and 12 priests and Levites. Então 12 sacerdotes e levitas. Look at me. Olhem para mim. Only 12. Somente 12. Small group. Pequenos grupos. Not big group. Não grande grupo não, pequeno grupo. So this is from the family of Asaph. Então esses eram da família de Asaf. 12. And they minister in front of the ark. E eles estavam ministrando na frente da arca. They sing psalm. E eles estavam cantando salmos. They prophesy. Eles profetizavam. They teach the word of God to one another. Eles ensinavam a palavra de Deus um para o Hallelujah. outro. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. They all function as priests. Eles estavam Hallelujah. funcionando como Oh, sacerdotes. thank you, Lord. Aleluia, Senhor. But if one group very tired, Mas se um grupo já estava cansado, so Haman came to help. Remã veio para ajudar. Haman said, "Okay, Asaph, it's our turn. Now you rest." Asaf, agora você descanse. Now Haman take 12 also brothers. Então Remã também 12. All are priests and Levites. 12 irmãos, sacerdotes e levitas, Sing some. Hallelujah. cantando salmos, aleluia, Prophesying. profetizando, Teaching the word of God. ensinando a palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. But still only 2 groups. Somente 2 grupos. That means, wow, very tired. Uau, muito cansado eles estavam. Later in First Chronicles chapter 25, Então, 1 Crônicas, capítulo 25. David arranged 24 groups Então, Davi arrumou 24 grupos to minister in front of the ark. para ministrar na frente da arca. Yeah? That means one group, 1 hour. Então, cada grupo, 1 hora. They take turn. Eles então se revezavam. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Oh, sing some. Oh, cantando salmos, Teach one another. ensinando um ao outro And then e prophesying. profetizando. Oh, they do this. Eles faziam isso. You know how long they did this? Sabe por quanto tempo? For 40 years, never stopped. Por 40 anos, nunca pararam. David did not know Davi não sabia. that actually he was prophesying about the New Testament church. Na verdade, Davi estava profetizando sobre a igreja no Novo Testamento. He did not understand that, Ele não entendia isso. that the tabernacle of David was the prophecy of the New Testament church. Então, o tabernáculo de Davi era profecia sobre a igreja no Novo Testamento. So what is the tabernacle of David? O que era o tabernáculo de Davi? Cell church. Igrejas em células. Small group of priests. Pequenos grupos de sacerdotes. All are priests. Todos são sacerdotes. Everyone minister. Todos ministram. Because we are the kingdom of priests. Porque nós somos o reino de sacerdotes. Aleluia! Aleluia! We are the kingdom of priests. Nós somos o reino de sacerdotes. Everyone is a priest. Todos somos sacerdotes. Aleluia! In tabernacle of Moses, No tabernáculo de Moisés, only the Levites are priests. somente os levitas eram But in sacerdotes. tabernacle David, No tabernáculo de Davi, even David can join. Hallelujah. até Davi podia se alegrar. David was not from Levite tribes. Ele não era da tribo de Levita, de Levi. According to the Moses law, De acordo com a lei de Moisés, he was not allowed to approach the Ark of the ele Covenant. não era permitido de se aproximar da arca da aliança. He will die. Ele ia morrer. Morrer. Não é die.
But David joined. Mas Davi se alegrava e participava. David also sings psalm. E então ele cantava salmos. David also E prophesied. ele também profetizava. David also teach the law. E ele também ensinava a lei. Hallelujah. Aleluia! He was not the Levites. Ele não era da tribo de Levi. Why he was allowed? Por que ele era permitido? Because God want to show Porque Deus queria mostrar. this is the New Testament church. Essa é a igreja do Novo Testamento. In the New Testament church, Na igreja do Novo Testamento it's not big group, não é grupo grande, small group, pequenos grupos, but all function as priests. todos funcionando como sacerdotes. Hallelujah. Aleluia! All are priests. Todos somos sacerdotes, Minister in front of the presence of God. ministrando na presença de Deus. Do you know the Ark of Covenant represent the presence of God? Sabe que a Arca da Aliança representa a presença de Deus? The Ark of the Covenant represent the Trinity. A Arca da Aliança representa a Trindade. Do you know what is in the Ark of the Covenant? Sabe o que está dentro da Arca da Aliança? 3 things. 3 coisas. Number 1, Número 1, the golden vessel full of manna. o vaso de ouro cheio de maná, de pão. This is the picture of Christ, the manna from heaven. Então esse é um retrato de Cristo que veio como pão do céu. In the Ark of the Covenant, you have the rod of Aaron. Então ali na Arca da Aliança você tem a vara de Arão. This represents the power of the Holy Spirit. Então significa ali o poder do Espírito Santo. And then you have the 2 tablets of stones. Então você tem as 2 tábuas da lei, de pedras. It represents the Jehovah who made covenant with the Israelites. Isso representa então Jeová que fez aliança com Moisés. Hallelujah. Aleluia! So the Ark of Covenant Então a Arca da Aliança represent the Holy Trinity. então representa a Santa Trindade. They are in the midst of us. Ele está no meio de nós. But we all have to function as priests. Mas nós todos temos que funcionar como sacerdotes. Hallelujah. Aleluia! The more we function as priests, Mais e mais que funcionamos como the sacerdotes, more the presence of God being manifested. mais a presença de Deus é manifestada. So the manifestation of the power of God A manifestação da presença e do poder de Deus not depend on music. não depende da música. But don't be wrong. I am not against music. Não se equivoque, eu não estou contra a música. But the key of the presence of God Mas a chave da presença de Deus depend on the priesthood of all believers. está dependendo de sacerdócio de todos os crentes discípulos. Hallelujah. We Aleluia! are all priests. Somos todos sacerdotes. Amen. Amém? That's why in the cell group É por isso que na célula you have to train every believer to be a priest. você tem que treinar todos a serem sacerdotes. Some cell group Algumas células, only the cell leader become the priest. só o líder daquela célula é o sacerdote. The cell leader lead the worship. O líder da célula então faz o The cell louvor. leader play the guitar. Então o líder da célula toca o violão. The cell leader pray. Então o líder da célula The cell ora. leader prophesy. Então o líder da célula profetiza. The cell leader teach the word. Então o líder da célula ensina a And the palavra. cell leader die first. Então o líder da célula morre primeiro. Only one person as priest. Somente uma pessoa como sacerdote. But in the normal cell, in the normal cell, Numa célula normal, everyone have to become priests. todos têm que ser sacerdotes. Because we are the kingdom of priests. Porque nós somos um reino de sacerdotes. Every member is a priest. Todos os membros são sacerdotes. So David did not know Então Davi não sabia. that actually he was prophesying about the New Testament church. Ele não sabia, mas ele estava profetizando sobre o Novo Testamento. That's why in Acts chapter 15, Então por isso que em Atos capítulo 15, when the church has problem, quando a igreja tinha problemas, they had a debate
they had a debate on circumcision. Então, quando a igreja lá no Novo Testamento teve aquele debate sobre circuncisão, Whether those who came from, non-Jewish people have to be circumcised. então aqueles que vieram de de descendência não judaica, de não israelenses, tinha que ser circuncidado. So Os they had a gentios. strong debate. Então eles tinham um grande debate. And they said, no, according to Moses' law, Mas de acordo com a lei de Moisés, to enter the house of God, you need to be circumcised. para entrar na casa de Deus, você precisa ser circuncidado. But then Paul and Barnabas did not agree. Então Paulo e Barnabé não concordaram. So the controversy went on. Então a controvérsia continuava. Suddenly, De repente, James, the brother of Jesus, stood up. então Tiago, irmão de Jesus, se levantou. He is one of the elder in Jerusalem. Ele era um dos presbíteros na igreja em Jerusalém. He said, hey, brother, and he said, God's, reminded me. Então, irmãos, Deus me lembrou. There was an Old Testament verse, Tinha então um versículo do Antigo Testamento. which is Amos chapter 9, verse 11 to 13. Então, Amós, capítulo 9, versículo 13. And God said, in the last days, Nos últimos dias, I will rebuild the tabernacle of eu David. vou reconstruir o tabernáculo de Davi. Hallelujah. Aleluia! Not the tabernacle of Moses. Não era o tabernáculo de Moisés. And not the temple of Solomon. Não era o templo de Salomão. But the tabernacle of David. Mas o tabernáculo de Davi. Because according to the tabernacle of Moses, Porque de acordo com o tabernáculo de Moisés, the heathen cannot, the Gentiles cannot approach the Ark of the porque Covenant. os gentios não podiam se aproximar da Arca da Aliança. Only Levites are the priests. Somente os levitas eram os But sacerdotes. according to the tabernacle of David, Mas de acordo com o tabernáculo de Davi, everyone is a priest, todos são sacerdotes. including the heathen, the Gentiles. Ainda mesmo os gentios. Hallelujah. Aleluia! So the problem solved. Então o problema foi resolvido. So do you understand now? Você agora entende? The tabernacle of David is the prophecy about the cell church. O tabernáculo de Davi era profecia para a igreja em célula. One tenda, Uma tenda, but many small groups. mas muitos grupos pequenos. But the small group, all are priests. Mas os grupos pequenos todos são sacerdotes. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém? So now we are here. Então agora nós estamos ali mais ou menos no meio. Now after that, Depois disso, then Solomon built the permanent house of God. então Salomão construiu uma casa permanente para Deus. Wow, very glorious. Muito gloriosa. Wow, jaw dropping. Então o queixo caía. Oh, even the kings, Sheba, Queen Sheba came. Até a rainha Sabá com o queixo caído. Uau! Wow. Uau! But then 350 years after that, 350 anos depois disso, the unbeliever, the Babylonian people, então os babilônicos, os incrédulos, they came and destroyed the eles temple. vieram e destruíram o templo. And we are here now. Nós estamos ali mais ou menos. We are in the time of the major prophet and the minor prophet. Então nós estamos no tempo dos profetas médios e menores. Now, what is the message of the major prophet and the minor prophet? Então estamos no meio dos profetas maiores e os profetas menores. E qual que é a mensagem? They have one common theme. Eles têm uma coisa em comum. Rebuild the temple of God. Reconstrua o templo de Deus. Is that right? Está certo isso? Yeah. Even after, the end of the Old Testament,
Ainda mesmo ali no final do Antigo the Testamento, book of Malachi, o livro de Malaquias, you will find the theme is about the house of God. então você vê ali o tema é sobre a casa de Deus. Yeah. Sim. So from Genesis to Malachi is all about the house of God. Então de Gênesis até Malaquias é tudo sobre a casa de Deus. But the Old Testament was only the foreshadow of the New Testament. Então nós sabemos que o Antigo Testamento era só a sombra daquilo que viria para o Novo Testamento. The reality is the New Testament. Então a realidade é o Novo Testamento. So Jesus came. Então o Senhor Jesus veio. New Testament start from Christmas. Então o Novo Testamento começa Natal. Amen. Começa no Natal. What is the message of Natal? Qual é a mensagem de Christmas? Yeah? Qual é a mensagem do Natal? John chapter 1 verse 14. Então é João capítulo 1, versículo 14. The word became man and dwell among us. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. Hallelujah. Aleluia! The Emmanuel came. O Emanuel veio. God dwell among us. Deus habitando entre nós. Amen. Amém? That's why Jesus came to the physical temple. Então por isso que o Senhor Jesus entrou no templo físico. He said to the Jewish people, Ele sentou com os judeus. destroy this temple. Destrói esse templo agora. In 3 days I will rebuild it. Em 3 dias eu vou reconstruí-lo. They said, are you doido? Você é crazy. We have been building this 46 years. Nós estamos construindo esse templo há 46 You want anos. to rebuild it in 3 days? Você vai reconstruir em 3 You dias. are crazy. Você é louco. They crucify him. Eles crucificaram-o. They didn't understand Eles não entenderam. that God did not dwell in a physical building. Eles não entenderam que Deus não habita num templo físico. God dwell in his body. E o Senhor Deus habita no seu corpo. Hallelujah. Aleluia. God dwell in his body. Ele habita no seu corpo. Amen. Amém? When he called Nathanael, Então quando chamou a Natanael, Nathanael immediately, he prophesied on Nathanael. Immediately he believed. então o Senhor Jesus profetizou a Natanael e imediatamente Natanael acreditou. And Jesus said this. E o Senhor Jesus falou isso. You are the real Israelites, Você é realmente um verdadeiro israelita, which has no deceit. que não tem nenhum dolo. And he said to Nathanael, E ele disse para Natanael: what you experience now is nothing. o que você está experimentando agora não é nada. But you will experience greater things than this. Você vai experimentar muitas coisas maiores do que Because isso. you will see angel coming up and down upon the Son of God. Você vai ver anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. What does it mean? O que isso significa? This is the meaning. Esse é o significado. The Old Testament Israel, which is Jacob, Então, o Antigo Testamento, que é Jacó, he was full of deceit. então ele estava cheio de engano. But you, Nathanael, you have no deceit. Mas você, Natanael, não tem nenhum dolo. You are the real Israel. Você é o verdadeiro Israel. Jacob only saw the vision of the house. Jacó só viu a visão da casa. He saw angel coming up and down. E ele viu anjo descendo e subindo. But only in the vision. Somente na visão. But you, Mas você, Nathanael, mas você, you are the Natanael, real Israel. você é um verdadeiro You will Israel. see the fulfillment. Você vai ver o completar. Where the stair, I am the stair. Eu sou a escada. And you will see angel ascended and descended. Eu sou a escada e você vai ver anjo descendo e subindo. Hallelujah. Aleluia! Wow. Uau! If you keep reading the Bible, Se você continuar lendo as escrituras, all is about the house of God. é tudo sobre a casa de Deus. And then he called a young man E ele chamou então um homem jovem
And this young man, is, oh, I love this young man. Oh, eu amo esse jovem. This is another crazy young man. Esse é outro jovem louco. Hallelujah. Hallelujah. His name is Paul. O nome dele é Paulo. And God revealed him the house of God. Então Deus revelou a ele a casa de Deus. And he called himself the master builder. Então ele chama a si próprio, o Senhor, o construtor mestre. So what does it mean? E o que isso significa? He was the architect of the house of God. Ele era o arquiteto da casa de Deus. Whoa. Whoa. Hallelujah. Aleluia. Yeah. So if a master builder write books, Então, se um construtor mestre escreve livros, what would be the book like? como que vai ser esse livro? It's about how to build a house. É como construir uma casa. So the New Testament is all about how to build a house. Então, o Novo Testamento é sobre como construir uma casa. Amen? Amém? Now we are at the end of the Bible. E agora estamos ali no final da Bíblia. One day, Um dia, we will see the full fulfillment of the house. nós vamos ver o completar completo dessa casa. Oh, when Jesus came back, Quando o Senhor Jesus the retornar, house will be full with His glory. a casa vai estar cheia da sua glória. Wow, I love this day. Aleluia, eu amo esse dia. Amen? Amém? And from that time on, E daquele tempo em diante, no more evangelism, não vai ter mais evangelismo. no more social work, Não vai ter mais nenhum trabalho social. no more discipleship. Não vai ter mais discipulado. Oh, hallelujah. Hallelujah. And from that time on, Daquele tempo em diante, we will dwell with God forever. nós and ever. vamos habitar com o Senhor para sempre. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia! So you will see Bible from cover to cover is all about the house of Então God. você vai ver que a Bíblia de capa a capa é tudo sobre a casa de Deus. But many of us, when we read the Bible, Mas muitos de nós, quando lemos a Bíblia, we don't know the main theme. nós não sabemos qual é o tema principal. That's why we miss the mark. Por isso que nós então erramos o alvo. God wants us to understand the house. Deus quer que nós entendemos a casa. There is only one, very deep desire of God. Só tem um profundo desejo de Deus. He wants His house to be built. Ele quer que a sua casa seja construída. This is called the eternal purpose. Esse se chama o eterno propósito. Amen? Amém? Now, I would like you to share. Então queria que você compartilhasse 2, aí 3 people again. 2 ou 3 pessoas. 3 minutes only. 3 pessoas. 3 minutos, por favor. Share what insight do you get from this session. Então compartilhe o que você recebeu de revelação dessa manhã. The twang. Do twin, da revelação. Share. Compartilhe aí entre vocês. Hallelujah. When you share to one another, Quando então vocês compartilham um com o outro, you repeat again. vocês então repetem novamente, And then more twang. mais então twin. Hallelujah. Aleluia. Okay, we will have a break first. Então nós vamos ter agora um intervalo. And then we will continue, to learn more. Então nós vamos continuar a ensinar mais. Are you ready? A estudar e aprender mais. Let's pray. Vamos orar, irmãos. Thank you, Lord, for the revelation you've given to us. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos deu. We want to bring this into our hearts. Nós queremos trazer isso para dentro do nosso coração. We want to apply it faithfully. Nós queremos aplicar fielmente. And you will give us more. E o Senhor vai nos dar mais. Thank you, Lord, for the revelation. Obrigado, Senhor, pela revelação. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amen.